Oi, gente! Hoje eu quero conversar sobre um livro que tem um lugar muito especial na minha estante, que é Não Conte Nosso Segredo. Eu quis trazer esse vídeo porque esse foi um dos primeiros livros com temática lésbica que eu li. Sabe aquela leitura que marca uma fase da sua vida? Pois é. No caso, foi minha adolescência. Ele conta a história de Holland, uma garota que vive uma vida super regrada e dentro da caixa, até que ela conhece a Ceci. A partir daí, a gente acompanha um processo de autodescoberta que é muito honesto. Não é uma história mirabolante, é a vida real acontecendo, e é por isso que me prendeu tanto. A Holland é a nossa narradora, e a gente mergulha fundo na cabeça dela. No começo, ela é a definição da garota perfeita, aos olhos da sociedade. Boas notas, comportamento impecável e o namorado que todo mundo aprova. Mas o livro detalha muito bem como ela se sente meio desconectada de tudo isso. Como se fosse apenas ela seguindo um roteiro, feito pela mãe dela. Quando a Ceci entra em cena, o que eu achei mais interessante não foi um amor à primeira vista, instantâneo, mas sim como a presença da Ceci começa a fazer a Holland questionar as próprias vontades. A Ceci é autêntica, ela é quem ela é, e isso causa um impacto enorme na Holland. O livro gasta um bom tempo mostrando essa transição da Holland de pessoa que agrada a todos para alguém que começa a olhar o seu próprio desejo. O romance entre elas é construído nos detalhes. E isso é o que eu mais gosto de relembrar dessa leitura. São as trocas de olhares, o tempo que elas passam juntas, estudando, entre aspas, né? Ou conversando sobre a vida. E aquela tensão de quando você percebe que sente algo por uma amiga, mas não sabe que é recíproco. Como foi um dos meus primeiros contatos com esse tipo de história, eu me lembro de como as descrições da confusão interna da Holland me marcaram. Aquela fase de negação, de tentar se convencer de que é só amizade, até o momento em que a ficha cai. O título Não Conte Nosso Segredo reflete exatamente esse primeiro estágio. A vontade de viver aquilo, mas o medo absurdo de que o mundo lá fora descubra e estrague a experiência. O livro detalha muito o cansaço que é viver em segredo. A Holland e a Ceci precisam medir cada palavra e cada gesto em público. A autora mostra como o ambiente escolar e familiar pode ser opressor, mesmo que não seja com uma violência direta, mas através de comentários, expectativas e do silêncio. Eu gosto de como a história foca na saúde mental da protagonista. Ter que esconder quem você ama drena muito a energia, e o livro não ignora isso. A gente vê a Holland amadurecendo e entendendo que o segredo, que antes era uma proteção, começa a se tornar uma prisão. É uma jornada de entender que, para ser feliz de verdade, ela vai ter que abrir mão dessa segurança das aparências. E de verdade, o final me chocou. Eu não esperava de jeito nenhum aquele plot twist. Relendo ou pensando nesse livro hoje, eu percebo o quanto ele é importante para quem está começando a se entender. Ele não tenta ser mais do que é uma história sobre duas garotas se apaixonando e os desafios reais que vêm com isso. A escrita é muito direta, o que faz a leitura render bastante. Para mim, foi um marco ler sobre uma personagem que sentia as mesmas dúvidas e medos que tantas de nós sentimos. É um livro que foca na coragem de ser quem você é, mesmo que o processo seja lento e dê frio na barriga. Essa foi a minha experiência com Não Conte Nosso Segredo. Como foi um dos meus primeiros contatos com literatura sáfica, eu tenho um carinho enorme por ele.